Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia para a terceira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que apresentará programas diários com aulas para o ensino médio. Vamos lá, a aula de hoje nós temos o tema de Geografia de Goiás, com alguns aspectos físicos e a gente vai falar também sobre alguns outros aspectos aqui do território de Goiás. Vamos lá, a habilidade que a gente vai trabalhar é localizar sua cidade, seu município em mapa e percebê-lo como parte integrante do espaço goiano brasileiro. O conteúdo são aspectos geográficos e históricos de Goiás. Lembrando que a gente vai, o aspecto histórico mesmo, a gente ainda não vai entrar na aula de hoje, tá? Então, o primeiro aspecto aqui, a formação climática. Na formação climática, o estado de Goiás ele caracteriza-se por possuir duas estações climáticas bem definidas. Então, a gente tem uma com altos índices pluviométricos, de outubro até abril, onde ocorrem 95% das precipitações anuais. E em outra, nós temos aí com baixos índices pluviométricos, de maio a setembro, que é o período que nós estamos, o que concorre para uma grande variação dos elementos climáticos, sendo que a média anual é de 1.532 milímetros. Contudo, no período seco, as precipitações variam de 20 a 200 milímetros, enquanto no período chuvoso podem variar de 1.100 a 2.100 milímetros. Então, o que a gente observa aqui na situação climática de Goiás é que são duas estações. Ao invés de a gente ter aí as 4 estações bem definidas, a gente vai ter aí como se fossem a união de duas estações. Então, a gente vai ter primavera e verão como uma estação e outono e inverno como outra estação, beleza? O que mais influencia no clima daqui de Goiás? Bem, os fatores climáticos, a gente vai ter principalmente aí a latitude influenciando aqui na nossa formação climática. Então, por estarmos numa região intertropical, a gente vai ter temperaturas muito elevadas. E aí um outro elemento, um outro fator climático, nós temos aí a distância das grandes massas de água. Então, a gente está muito distante do oceano. Então, nós temos o elemento aqui que é a continentalidade, o que vai favorecer para a grande amplitude térmica. Então, altas temperaturas durante o dia e a temperatura caindo bastante durante a noite. Claro que não chega a fazer frio também durante a noite, né? Mas a gente vai ver uma grande diferença. Então, durante o dia, 35, 40 ou até mais a temperatura, e durante a noite cai para 22, para 21, 18, às vezes aí chega a 16, tá? Essa média. Então, cai bastante. Então, a amplitude térmica, a diferença da temperatura durante o dia e durante a noite, bem grande. E uma das diferenças também que nós temos é a massa de ar. Aqui, aliás, para o Brasil, a gente vai ter aí, a gente vai ter 3 massas de ar principais influenciando no território brasileiro. E aí também no território aqui de Goiás. Tá? Então, aqui a gente tem, no período verão, ou primavera-verão, nós teremos aí as massas de ar equatorial continental, equatorial atlântica e tropical atlântica. A massa de ar que vai influenciar mais no território goiano vai ser a massa equatorial continental. Então, a gente vai ter ela se formando ali sobre a região da floresta amazônica e ela se movimenta em direção aí ao sul do estado. Ao sul do estado, não, ao sul do Brasil. Tá? Então, ela vai ter uma maior influência no território brasileiro e, contudo, uma influência também no território goiano. Como ela se forma numa floresta equatorial, a floresta amazônica, ela vai ter uma temperatura alta e ela vai ter bastante umidade. E isso faz com que o nosso verão ele seja bastante chuvoso. Tá? Outras massas de ar no território brasileiro, a gente vai ter aí a massa de ar equatorial atlântica lá no Nordeste, o que vai influenciar também, ó, a gente tem lá um planalto muito elevado, planalto da Borborema, que vai impedir a passagem dessa massa de ar com umidade para o território nordestino e fazendo com que tenha ali chuva no litoral, na zona da mata e formação do polígono da seca no Nordeste. Tá? Ali no Sudeste a gente vai ter a massa tropical atlântica, que também leva umidade para o litoral brasileiro. Então, nesse período do verão, no estado de Goiás, chuva. Apenas aqui ó, que a gente vai ter a massa de ar equatorial continental, ela pode chegar ali e levar chuvas também. Porém, a gente vai ter nesse Nordeste 9 meses de seca, né? Então, muito maior do que a seca daqui de Goiás, que é de 3 meses. E a gente já sente bastante aí nesses 3 meses de estiagem, né? Imagina lá para eles.
No período que a gente chama de outono e inverno, ou o nosso inverno, que é o que a gente está passando, lembrando, o título geralmente ele já remete ao frio, né? É o nosso inverno, mas a gente está sentindo aí, a temperatura ainda é bastante elevada. O que a gente observa? É quente o ano inteiro aqui para Goiás. Qual que é a diferença? A umidade que vai ser diferente. Então aqui entra em cena uma outra massa de ar. Então eu tenho as três mesmas que nós vimos ali durante o período da primavera-verão, porém agora a gente tem mais uma massa de ar, que é a massa de ar polar. Então a gente vê essa massa de ar polar vindo em direção ao território brasileiro, porém ela leva um pouco de umidade, pouca umidade, e leva a temperaturas mais baixas para o sul do Brasil. Tá? Então ali pode chegar até mesmo a ter nevascas, tá? Neve. Porém, à medida que ela vai entrando aqui pelo território brasileiro, ela vai se aquecendo. Quando ela chega mais próxima aqui de Goiás, o que aconteceu? Essa massa de ar polar, ela já aqueceu e o que ela tinha de umidade, ela foi precipitando ali pela região sul. Ou seja, já chega aqui em Goiás quente e chega aqui sem umidade, seca. Tá? Então, além de tudo, como ela chega com mais força, o que ela faz? Ela empurra a massa de ar equatorial continental de volta para onde ela é formada, para cima ali da floresta amazônica. Tá? Então, a gente vai ter a chuva lá na floresta amazônica e aqui, quente e seco, tá? Aqui em Goiás. Então, essa formação climática. Lembrando aí, o sudeste, a gente vai ter essa interação, né? Chuvas frontais por conta da interação dessas duas massas de ar de diferentes propriedades. Porém, chove ali no sudeste, chove no sul do Brasil, podendo ter neve, e lá no norte do Brasil também a gente vai ter chuva. E no território goiano, a gente vai ter ainda seco. Tá? Então, só no final do mês de setembro e mais provável no início de outubro que a gente tem as primeiras chuvas. Beleza? Então, no clima de Goiás, a gente vai ver essas massas de ar influenciando o nosso território. Na hidrografia, o território goiano, ele é lembrado aí por ser um divisor de águas. O que é isso? Lembrando aí que o território é o Planalto Central. Então, nós temos o Planalto Amazônico, o Planalto Litorâneo e aqui no centro do Brasil, Planalto. Então, a gente está em uma região um pouco mais elevada. Tá? Por ser uma região mais elevada, toda a chuva aqui, né, as águas aqui no estado de Goiás, elas são distribuídas para o restante do Brasil. Então, nós temos aqui três importantes redes hidrográficas. Tá? Então, a gente tem, como mostrado aqui no mapa, a gente tem a bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia, a bacia hidrográfica Paranaíba, aliás, o Rio Paranaíba para nós, né, o principal, mas ele faz parte lá da bacia do Rio Prata. Tá? Então, a bacia Platina, na divisa ali com o Brasil, com o Uruguai, com o Paraguai. Tá? Aqui a gente tem um pouco também drenado de água para a bacia do São Francisco. Então, que leva água também para a região sudeste e para a região nordeste. Tá? Então, a gente vai ter essas três bacias hidrográficas aqui no estado de Goiás e aqui o divisor de águas, tá? Por conta de ser um local mais elevado. Então, chove aqui no estado de Goiás, ele distribui água para o restante do Brasil, beleza? Lembrando aqui, ó, a gente pode dividir também essa bacia Araguaia e Tocantins. Lembrando que o rio Araguaia é uma grande bacia, mas ele vai desaguar no rio Tocantins. Então, o que acontece? O rio Tocantins e o rio Araguaia fazem parte de uma mesma bacia. Porém, aqui a gente pode dividir, tá, por serem grandes rios e ocuparem também uma grande área, certinho? Então, a gente tem aí a hidrografia de Goiás, importante para o território brasileiro, beleza? Aqui a gente tem uma outra importância também, que são das águas termais e sulfurosas. Então, vai influenciar bastante aí essas águas para a questão do turismo. Então, a gente tem cidades como Caldas Novas, Rio Quente, Lagoa de Pirapitinga, Lagoa Santa, Cachoeira Dourada, Minasul, Formoso, Mara Rosa, Cavalcante, Colinas do Sul, Niquelândia, Jataí e Aragarças. Então, várias cidades com essas águas termais, o que pode
o que pode e favorece muito para a gente aqui no turismo, tá? Então, essas águas sulfurosas e termais, elas estão presentes aqui no estado de Goiás, favorecendo aí a presença do turismo. Bem, sobre a questão da população, nós temos aqui a população do estado de Goiás. A população atualmente, né, o último dado, ela é de 6.003.788 pessoas, tá? Lembrando que essa população é absoluta. Só um detalhe, esse dado, ele já é do censo de 2010. Então, para hoje, o que nós temos? A estimativa 2020, a gente ainda não tem um resultado concreto, a gente não tem uma população absoluta ainda sendo feito o censo. Tá? Então, a gente tem a estimativa para o ano de 2020, que é já de 7 milhões de habitantes. Tá? Aliás, ultrapassou aí os 7 milhões. Então, quando a gente tiver o censo nesse ano, né, aliás, dificultado aí por conta da pandemia, mas quando a gente tiver o próximo censo da população, a gente vai ter aí também uma população também superior aos 7 milhões, beleza? A população de Goiás, a gente tem, além dessa população aqui, a gente vai ter a densidade demográfica de 17,65 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é um estado pouco povoado, pouco habitado, tá? Então, a gente poderia, é lógico que tem uma concentração populacional maior na região metropolitana de Goiânia, porém, a gente tem muito espaço, digamos assim, no estado, tá? Sobre o total de veículos, a gente observa aqui, ó, 3.909.429 veículos. Então, a gente tem quase 4 milhões de veículos no estado. Lembrando aí que não dá um veículo para cada 2 pessoas, basicamente. Tá? Então, muitos veículos. A gente vê, então, inclusive, entre o maior volume de veículos, né, a maior frota, entre as maiores frotas do Brasil. Tá? A pirâmide etária de Goiás, o que a gente pode observar na pirâmide etária? A gente passa por um momento de transição, ou seja, a taxa de natalidade ela já começou a ser menor nos últimos anos. Tá? Além dessa taxa de natalidade, a gente observa a fecundidade também está baixa. Essa taxa de fecundidade é um problema que a gente tem que observar para o futuro. Por quê? Com a taxa de fecundidade ela reduzindo, ou seja, o número de nascimentos por mulher sendo menor, a gente tem que observar também que, no futuro, o que vai acontecer com Goiás? Vai ter também um grande número de idosos. Lembrando que hoje, né, atualmente, o maior volume da população é entre 15 anos e 39 anos. Tá? Então, é um estado jovem, tá? De 15 a 39 anos é o maior volume de população. Com a taxa de natalidade sendo menor, no futuro, o que vai ter aqui para Goiás? Uma população idosa maior. Então, é o cuidado que a gente precisa observar aí para o futuro, tá? Com essas baixas taxas de natalidade e de fecundidade. É claro que a gente tem que pensar também na questão de paternidade responsável, tá? Não é só colocar no mundo também, mas trabalhar para criar esse filho direito. População urbana e rural. A gente já observa um estado que é urbano. Então, a população urbana já é de 5 milhões e meio. E a população rural, a gente vai ter aí 500 mil apenas vivendo na zona rural. Tá? Então, a população tipicamente urbana. Tá? Aqui a frota de veículos, novamente. E a gente observa no PIB, a gente vai observar o PIB brasileiro na economia, o PIB principal é da agropecuária. Então, o principal agente aí na nossa economia. Para a nossa educação, a gente tem aqui o estado de Goiás em primeiro lugar no IDEB, tá? Então, a nossa educação sendo reconhecida aí nacionalmente, certinho? Na nossa aula, a gente fica aqui por hoje, tá? Meu muito obrigado para vocês. Fiquem ligados também, porque amanhã nós teremos aula para os estudantes da primeira série do ensino médio, aula de língua inglesa e língua portuguesa. Um forte abraço e até a próxima, gente.